Fala rapaziada, tudo bem? De volta aqui para mais um vídeo no nosso canal e para abordar e analisar a vitória do Santos no Clássico contra o São Paulo 2-0 no Pacaembu. Que jogo, hein, meus amigos? Que partida que o Santos fez. Para aqueles que cobravam uma grande apresentação contra um time forte, né? Porque até outro dia eu estava escutando, bom, empatou com o Corinthians, mas era amistoso. Bateu só no vento na Ferroviária, goleou o São Bento e tal. Vamos ver como é que vai ser no Clássico. Pois é, coletivamente o Santos fez exatamente a mesma coisa, se impôs exatamente da mesma forma como fez contra o São Bento, contra a Ferroviária e também contra o Corinthians. Houve, é claro, um pequeno decréscimo aí na posse de bola. No primeiro tempo chegou a estar na casa aí de 65%, terminou o jogo pela estatística que eu recebo na ordem de 55%. Mesmo assim, mais chutes a gol, o goleiro Thiago Volpi do São Paulo foi o melhor do time adversário, porque se não tivesse sido ele, o placar teria sido mais elástico. Mas o que me chamou mais a atenção, e é isso que a gente cobra muitas vezes dos treinadores brasileiros, os mesmos treinadores, alguns que estão dando declarações mostrando estar claramente incomodados com o rápido sucesso no São Paulo e no Santos, porque existe uma dose de corporativismo, existe uma dose de necessidade de reserva de mercado para que continue esse modus operandi, esse status quo dos nossos treinadores brasileiros. Então, o que me chamou a atenção e que certamente tem incomodado é a forma como o Santos muda taticamente dentro da partida, com e sem alterações, na mexida de peças, no posicionamento dos jogadores e quando o Sampaoli precisa efetivamente trocar, fazer substituições. Fosse algum tempo atrás, alguém diria, pô, mas o cara já está defendendo 1-0 com 10 minutos do segundo tempo, quando ele colocou o Felipe Aguilar, mais um zagueiro, aí tirou o lateral, né, tirou o Jean Mota, aí depois tirou o Ourinho para colocar o Copete, mas o time se manteve. A presença dos três zagueiros, ele liberou completamente os laterais, que já jogam com muita liberdade, o Vitor Ferraz e o Copete fazendo esse posicionamento, e o time continuou taticamente muito bem distribuído, jogando aquilo que a gente vem assistindo nas últimas partidas. Então, foi mais uma aula tática, um show tático do time do Santos. Esse é o termo para a partida deste domingo, um show tático do técnico Jorge Sampaoli, e parabéns aos jogadores que estão comprando a ideia. Porque eu sempre digo, não adianta nada você vir com uma ideia maravilhosa se o jogador ficar com aquela nhaca, aquela coisa tradicional do boleiro brasileiro e não abraçar a ideia do novo, não comprar a ideia do treinador. E esse elenco do Santos está fazendo isso. O resultado a gente tem visto, Luiz Felipe, Gustavo Henrique, o Pituca fazendo uma grande partida, o Alisson dando um lançamento espetacular para o gol do Derlis, o time inteiro jogando um grande futebol, um pouquinho abaixo talvez ali o Ourinho, mas no geral o time muito bem. Então esse é o termo, show tático do técnico Jorge Sampaoli. O Santista está empolgado? Não diria que está empolgado, ele está consciente, porque inclusive nas redes sociais muitos têm pedido para que a diretoria não tire o pé, né? Não faça negociações como algumas que estavam em curso recentemente e de repente mudaram os termos da negociação e os jogadores não vieram para o Santos, por isso inclusive que a história do Ronaldo do Flamengo está empacada. Então a diretoria tem que continuar trabalhando, tem que dar condição, material humano para o treinador trabalhar. Por quê? O Santos uma hora vai perder o time do Sampaoli, uma hora ele vai dar uma tropeçada e essa hora pode ser no momento decisivo em que o individual, a questão técnica do time vai fazer mais diferença do que o aspecto tático. Então, presidente Pérez, eu elogiei o senhor no vídeo passado, o senhor precisa correr atrás ainda de alguns reforços para dar a qualificação que o elenco precisa. Claro que daqui a pouco tem a volta do Rodrigo também, por um curto período, mas vai ser uma volta importante e o time vai crescer. Jogadores que eram anteriormente colocados de lado, de escanteio, eles vão dar uma resposta positiva, creio eu, em breve, como o Jean Mota já está dando essa resposta positiva. Aliás, só para fechar esse comentário a respeito do Clássico, primeiro que o São Paulo reclamou lá de arbitragem, é choro de perdedor, porque não teve nada de arbitragem nessa partida. Se tivesse, eu falaria. E uma outra questão, a parte da imprensa, dos meus colegas de imprensa, está um pouco incomodada até com a forma como o torcedor santista reagiu à má vontade de alguns no início da temporada com relação ao Jorge Sampaoli e ao trabalho que ele desenvolve no Santos. Eu
sou jornalista, eu trabalho efetivamente desde 1993. Foi a primeira vez que eu falei no rádio. E depois daquilo trabalhei em jornal, trabalhei em assessoria de imprensa, rádio, televisão e agora também na internet. E vou a estádios de futebol desde 1982. E nesse período todo da minha vida eu cansei de ver jogador calar a boca de crítico. E time desacreditado calar a boca de crítico. Então o que eu aprendi nesse meio tempo, nesse tempo, né, de profissão e de estádio é o seguinte: não fecha a questão em começo de temporada, porque vamos lembrar que todo mundo quebrou a cara com o Santos de 2010, né? Era o time do Dorival, tinha aquele moleque magrinho lá que era o Neymar, tinha aquele outro lá que era lento, que dormia em campo, o Ganso, e deu no que deu. E muita gente quebrou a cara. E muita gente está caminhando para quebrar a cara de novo porque se precipitou a fazer uma análise do time do Santos. Aliás, isso vale para qualquer time. É muito fácil você colocar como favorito quem tem um caminhão de dinheiro e vai lá e ganha, né? Às vezes a duras penas, né? De alguns adversários bem mais ou menos. E do outro lado você não espera para ver o que pode acontecer, porque um jogador mal aproveitado pode deslanchar, um talento jovem da base pode surgir e fazer a diferença. Então, torcedor do Santos, tem que ter calma, porque essa história a gente já viu. Agora o recado que fica para os detratores, para aqueles que gostam de falar sem pensar antes. A história está aí para provar, 2002, 2010 e tantas outras, 78, os meninos da Vila, aquela geração de 78. Então, o que o santista pede é apenas respeito, né? Essas enquetes ridículas, essas pautas idiotas, né? Algumas coisas que têm a mera vontade de ganhar clique e gerar polêmica. Esse não é o jornalismo que eu faço, não é o jornalismo com o qual eu compactuo, porque principalmente o jornalista, a empresa de comunicação tem que prezar pela credibilidade. Tá certo? Eu posso chegar aqui amanhã e dizer o São Paulo ganhou do Santos porque mereceu, porque jogou mais, ou qualquer outro time. Entendeu? Agora, o que eu não posso é brigar com os fatos e ter má vontade em relação ao clube, tá certo? Então é isso, meus amigos. O santista está feliz, o santista vai sair com a camisa na rua nesta segunda-feira, neste domingo, na próxima semana, até o jogo com o Bragantino na quinta-feira, e tem que aproveitar mesmo, porque depois do que o santista passou no ano passado, né, em 2018, tem que aproveitar mesmo essa chance. Show tático do São Paulo. Parabéns, professor. Espero que o senhor fique muitos anos no Santos, que lhe dê um respaldo para continuar fazendo um grande trabalho, tá certo? Pessoal, não esqueçam, hein? Assinem o canal, mas assinar não é pagar, né? Não é assinar, você só se inscreve no canal. Alguém me falou isso, pô, não fala assinar o canal, só o cara vai achar que tem que pagar. Não é para pagar, não, é de graça, viu? É só se inscrever no canal, ativar o sininho e dar aquela curtidinha no vídeo. Aliás, curte o vídeo, fala para os amiguinhos também, manda naquele grupinho do WhatsApp, manda lá no Twitter, faz aquele retweet, tá certo? Manda no Facebook, apesar de ter lá o tal do, como é que chama? Algoritmo, mas põe lá também, não tem problema nenhum. Fale para os amiguinhos que se o canal crescer a coisa ficar séria, é bom porque a gente tem mais um espaço para discutir as coisas do Santos Futebol Clube, tá certo? Pessoal, voltamos em breve, hein? Não vou prometer vídeo muito rápido não, vamos ver o andar da carruagem como é que fica, mas a gente tá aqui, né? Estreitando esse relacionamento, tá certo? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.